Boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Nossa, sexta-feira recheada de muita informação útil para você, informação sobre educação financeira e hoje a live muito especial, que é o Papo de Dinheiro, que não tem idade. Falar sobre dinheiro nunca é cedo e nunca é tarde para se falar sobre isso, não é verdade? E aí, o meu convidado é um cliente maravilhoso de apenas 16 anos. Boa noite, Elaine, tudo bem? Foi um desafio para mim pensar em mentorar um adolescente, uma pessoa tão jovem e ainda sem renda, porque ainda não começou a trabalhar. E a gente vai contar bastante sobre os resultados obtidos, como é que foram as estratégias para fazer a mentoria com ele e como ele foi desafiado, como foi o processo, quais foram as metas que a gente estabeleceu durante o processo. E vai ser uma conversa de 50, 60 minutos muito produtiva. Seja você que tem 16 anos ou se por um acaso você teve 16 anos nos anos 90, como é o meu caso. Dá para fazer bem as contas de quanto eu tenho de idade, né? Olhando lá no post de publicidade dessa live. Então não importa se você tem 16, não importa se você tem 40, que é o meu caso, não importa se você tem 80, 90 anos. A educação financeira ela serve para todo mundo, por isso que eu quis colocar o nome que não é cedo, nem muito cedo e nem muito tarde para conversar sobre dinheiro, beleza? Lu, seja muito bem-vinda, viu? A Lu tá sempre nas nossas lives, muito obrigada pelo seu prestígio, por estar comigo aqui na live de hoje. O meu querido Nicolas já entrou também, que é o nosso convidado de hoje, vou chamá-lo para a gente já começar a falar sobre dinheiro, né? Que não basta também só falar sobre dinheiro, a gente precisa agir, que é uma coisa que eu sempre falo nas minhas mentorias. Não é um curso. Os cursos são muito bons, são maravilhosos, são úteis e devem ser feitos. E eu sou suspeita para falar de curso, né? Porque eu gosto muito de fazer curso. Né, Nicolas? Boa Boa noite, tudo noite! bem? Tudo Seja muito bem, e você? bem-vindo aqui à nossa live. Tudo certo, Obrigado. graças a Deus. Estava falando que foi um desafio, né? Fazer aí a mentoria com um moço tão jovem, tão na tenridade, 16 aninhos. Ah, meus 16 anos em 1997. Dá para fazer as contas? Eu já falei que tô quase Começou com 15, hein? com 41 anos, é verdade. E até, Nicolas, eu coloquei lá no nosso post uma música que tocava na minha adolescência, Guns N' Roses. Não sei se você conhece Guns N' Roses, mas era uma banda bastante famosa nos anos 90, né? Especialmente em 97, que eu tinha os meus 16 anos. E aí eu tava falando pro pessoal que a mentoria, ela não é um curso onde a gente ouve o conhecimento, onde a gente guarda o conhecimento. Tem conhecimento, você retém informações valiosas que são personalizadas para você, mas a ideia é sempre colocar em prática, colocar os meus clientes, as minhas clientes em ação. E foi isso que eu fiz com o Nicolas. A gente vai falar bastante sobre isso, Sim. porque nos cursos, e dependendo se for um curso online, a gente ouve, a gente salva, a gente guarda, depois eu vou olhar, depois eu salvo, depois eu vejo. E esse depois nunca chega, né, Nicolas? Então a É, ideia é ouviu, fez, ouviu, fez, ouviu, fez. Para se colocar em ação, para ver resultados rápidos, mesmo que eles sejam pequenos, porque a gente subestima o valor, né, das pequenas coisas, sejam sim. dos pequenos ganhos, sejam das pequenas despesas, seja dos pequenos progressos. E é muito importante a gente começar um passo de cada vez, né, Nicolas? Um passo de cada vez. E até antes de deixar aí o meu convidado de hoje falar sobre como foi o processo, como foi a meta do processo, quais resultados ele conseguiu, eu queria trazer algumas informações em relação aos jovens brasileiros
com relação à relação deles com o dinheiro. E aí eu estava fazendo umas pesquisas, viu, Nicolas, sobre como é que anda a vida financeira dos jovens. E quando eu falo jovens, a pesquisa ela fala mais especificamente de jovens a partir de 18 anos. Mas é legal esse trabalho preventivo de já fazer educação financeira com adolescentes e com crianças também, para justamente evitar alguns problemas da vida adulta, né, Nicolas? E aí eu Sim. me espantei com algumas coisas, viu? Eu estava olhando algumas pesquisas e a fonte da pesquisa é o SPC, que é bem conhecido esse órgão, que é um órgão restritivo de proteção de crédito. E ele fala o seguinte, que 46% dos jovens a partir de 25 anos, eles já estão inadimplentes, ou seja, já tem crédito, já tem empréstimo e já não estão pagando. 46% dos jovens de 25 a 30 anos. Se a gente baixa um pouquinho a faixa etária, ou seja, de 18 até 24 anos, 19% desses jovens já pegaram algum tipo de empréstimo, de crédito, cheque especial, cartão de crédito, crediário, e já não estão pagando. E aí, Nicolas, a gente está falando de 12 milhões de jovens. 12 milhões de jovens que provavelmente acabaram de entrar no mercado financeiro, mercado de trabalho, né? Não mercado financeiro, mercado de trabalho e já não estão pagando as suas dívidas em dia. E é bem triste ver isso, porque já começa uma vida toda torta, uma vida com preocupação desnecessária, uma vida porque você estar devendo, você estar inadimplente, não é só o problema em si de não pagar, mas todas as questões emocionais que dão de problema a partir dessa situação. Então, são jovens que ficam mais estressados, mais ansiosos, que já têm mais problemas em dormir. Gabriel, seja muito bem-vindo, Gabriel. A nossa live, a gente está falando sobre dinheiro, que nunca é cedo e nem tarde para falar sobre isso. Então, Nicolas, a gente está falando de gente. A gente já tem ansiedades por várias outras coisas, né? Você gosta bastante de falar desse tema. Aham. Imagina ter ansiedade, não conseguir dormir, ter crise de pânico, ter problemas para arranjar outros trabalhos por conta de não saber lidar com dinheiro. Infelizmente, a gente não foi ensinado ou treinado pelos nossos pais ou pelas escolas como lidar com dinheiro, infelizmente. E às Sim. vezes as escolas elas têm algumas matérias que não necessariamente a gente vai usar, mas outras muito importantes seriam interessantes ter no currículo, né? Tipo inteligência emocional, empreendedorismo, como lidar com dinheiro, né, Nicolas? Sim. Então, é bem importante a gente já fazer um trabalho preventivo com os jovens, os adolescentes, com as crianças, para quando começarem a ganhar o dinheiro, já saber bem como é que faz para gastar ou não, né, do dinheiro, Nicolas? É, E aí, querido, eu queria que você se apresentasse, você falasse quem é você e por que que você me procurou aí para a gente conversar um pouco sobre dinheiro, sobre mentoria financeira. primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer o convite. Ali, fico muito honrado aí de estar aqui com você, falando um pouquinho sobre isso. E para quem não me conhece, eu sou o Nicolas, eu sou um influenciador digital extremamente famoso. Isso aí. Eu tenho um projeto aqui no Instagram de lives, então todo mês aí eu faço uma série de lives com temáticas variadas, né? Mas todos voltados para o cristianismo, né? E, e aí quando eu procurei a Lê foi porque, por já estar aí entre os 15 e 16 anos, quando eu procurei, né? Eu falei assim, bom, logo eu vou 16 entrar em no junho mercado. você fez, né? Em junho você fez Sim, 16? Você tinha é, 15, meu cliente mais novo, sim. gente. Não vou E falar que é o cliente aí, mais velho que pega mal, né? é, Eu nem sei, na verdade.
E aí eu fui, falei assim, bom, como logo eu vou entrar no mercado de trabalho, é bom já, né, não correr o risco de entrar e me endividar logo de cara. Então já procurei a ler para poder saber como, quando eu entrasse, né, já sabendo investir, guardar, poupar o dinheiro e Sim. aplicar assim da maneira correta, usar da maneira correta, né, sem usar e depois ficar aí pagando o resto da vida. Sim, e é legal isso mesmo, que é do trabalho preventivo que eu estava falando, né? Você Sim, sabe que essa pesquisa que eu falei no início, de 12 milhões de jovens a partir de 18 anos já estarem inadimplentes, ou seja, já não estão pagando as contas, é uma coisa pelo qual eu passei. Oi, Enio, seja muito bem-vindo. A Lu, Bernardinelli também, sejam bem-vindos aqui à live. Esse é meu cliente mais novo, de 16 anos, que a gente fez uma mentoria, a gente já terminou a mentoria, e eu quis trazer um pouquinho para vocês como é que foi o processo, quais foram os resultados, e um desafio também para mim, né, para fazer uma mentoria de um cliente que não é necessariamente meu público-alvo, e foi bem legal que a gente já vai falar a respeito. E aí, Nicolas, eu estava falando da pesquisa e foi uma coisa que eu vivenciei, Nicolas. Meu primeiro emprego, eu tinha 17 anos. Eu estava quase fazendo 18. Eu fiz colégio técnico de eletrônica. Então, meu primeiro emprego, ele foi um estágio nessa área. Miriam, boa noite. Seja bem-vinda aqui à nossa live também. E aí, Nicolas, eu ganhei. Eu lembro que eu entrei, acho que em junho, sei lá, em junho de 99, quando eu tinha quase 18 anos. E aí eu comecei, eu me lembro que meu primeiro salário, eu não vi a hora, né, dar os 30 dias lá de trabalho para eu receber. Eu me lembro que eu recebi um salário mínimo na época. E aí, Nicolas, a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o salário, eu nem pensei. Imagina que eu tinha essa cabeça igual a sua. Sua cabeça, o seu posicionamento, a sua vontade de aprender, ela é excepcional. E eu falava, nossa, eu não vejo a hora de gastar meu dinheiro, de comprar minhas blusinhas. Eu quero comprar roupa. E é uma coisa natural, é uma coisa plausível, é um desejo que é legítimo, né? Todo mundo quer comprar roupa. Só sei, menino, que eu fui na loja, fiz crediário, primeira coisa, que é um tipo de empréstimo super caro normalmente. Fiz crediário e aí levei várias blusinhas e eu sei que eu torrei todo o meu salário, viu, Nicolas? Naquela desculpa de que eu preciso, Andressa, minha irmã maravilhosa, seja bem-vinda. Nessa desculpa de querer gastar, Nicolas, gastei todo o meu salário comprando blusa, comprando roupa, comprando calça e tudo mais. E aí, beleza. O negócio parece que estava sob controle e tal. Menino, foi eu fazer 18 anos. 18 anos. É, porque com 17 eu fiz, acho que no nome da minha mãe, sei lá. Quando eu fiz 18 anos, fiz vários outros crediários. Aí eu tive crediário no Ponto Frio, tive crediário na C&A e tive crediário na Renner. Vários outros também. Mas eu me lembro bem desses três, Nicolas, porque foram os três que eu fiquei inadimplente. E eu não paguei. Porque agora tem uma lei mais nova que ela é mais cuidadosa na hora de dar crédito. Precisa ser mais cuidadosa, que é a lei do superendividamento. Ela foi feita o ano passado, em julho. Só sei que assim, os lugares, os credores, eles não querem saber quanto você ganha. Às vezes você recebe crédito duas, três, quatro vezes acima do valor que você recebe. E aí você pega empréstimo de um lugar, empréstimo de outro, cartão de crédito de um lugar, de outro. Quando você vai ver, você tem limite cinco, seis vezes o valor do seu salário. E aí parece que é a festa, né? Só de passar aí o cartão. Só sei que eu fiquei negativada entre 99 até 2006. Eu fiquei 7 anos com o nome sujo por conta de não saber administrar, de não segurar os impulsos de compra e tudo mais. E aí eu entrei no banco em 2003, Nicolas. Eu não sei como que tá a CLT agora, porque teve a mudança da CLT em 2017, que é a consolidação das leis de trabalho. Só que na época que eu entrei no banco, era proibido para o bancário ter nome sujo. E o medo de você não conseguir trabalho? E o medo de ser mandado embora?
e o medo de alguém saber e você ser mandado embora porque tem o nome sujo. Então eu fiquei assim anos com vergonha, com medo, com ansiedade e com medo de ser mandado embora, né, Nicolas? Diógenes, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo novamente aqui na nossa live. Boa A minha irmã noite. falou que quando ela teve o primeiro salário, ela teve um cartão de crédito e torrou com roupa e mochila. Ela ficou negativada aos 16 anos. E é isso mesmo. É isso mesmo. Porque é muito fácil ter crédito. Você consegue cartão de crédito fácil. Quando você entra na faculdade, tem aqueles empréstimos de universitário. Você recebe cartão e limite no banco. Que é a maioria dos brasileiros tem problema com cheque especial e com cartão de crédito. Porque acaba incorporando esses valores ao salário, usando como se fosse um salário. E aí a tragédia é feita, né, Nicolas? É feita. E aí, você falou que me procurou, né, para atuar de forma preventiva, certo? E aí Sim, foi um desafio para mim. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer uma mentoria para o menino que não está trabalhando ainda? Porque, né, ele está buscando aí vaga para de menor aprendiz. E eu falei, uhum, Jesus, o que que eu faço? Aí fui pesquisar, fui ler sobre anseios dos adolescentes, porque eu não tenho filhos adolescentes ainda. Tenho filho de 8 e de 6 anos, eu não tenho adolescentes. Eu falei, o que que eu faço com esse moço? E aí me conta, como é que foi? Como que a gente fez a meta? Porque eu falei que a gente coloca a mentoria, as pessoas em ação. Então não uhum. pensa você que vai falar comigo e vai ficar ouvindo, 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 não. Você vai trabalhar, meu filho. E aí, o que que eu Ah, fiz? O que que a gente definiu, Nicolas? bom, Como é que foi? Conta um pouquinho aí. a gente tinha definido uma meta para eu fazer renda, né? Sim, E porque geralmente, como eu contei para ler, né? A renda que a gente ia gerar seria para tirar um peso aqui, que seria o corte de cabelo. vocês ouviram isso? Ó, gente, não sei se todos vocês têm filhos ou não, mas olha que beleza. Isso é um pilar da educação financeira. Não basta só cortar despesa, a gente tem que gerar renda. Aí eu Sim, falei, Bel, seu pai paga tudo pra você, bonitão? Então, o que que seu pai pode deixar de pagar pra você e você matar no peito e falar assim, não, essa despesa eu assumo. E aí a gente definiu qual? Repete pra gente. o corte de cabelo. Corte de cabelo. Vamos começar aos poucos, né, Nicolas? Daqui a pouco seu Sim. pai vai ficar felizão comigo que você não vai gastar nada do dinheiro dele. Fala. Olha só, o Diógenes falou que cartão de crédito é terrível. O N falou que vira uma bola de neve. É isso mesmo. Ah, Sim. e aí, me conta. Me E conta mais. aí, e aí, a princípio, eu fiquei meio apreensivo, né? Fiquei com medo, porque eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou oferecer? Como é que eu vou conseguir? E aí a Alessandra falou assim, olha, você tem que gerar e você não pode pedir emprestado. Eu deixei bem claro, não vem com esse negócio de pedir dinheiro pra ninguém, não, né? E nem fazer empréstimo. É você que vai trabalhar. Como é que você pode gerar renda? E aí, no caso, a meta foi bem específica, a gente viu qual era o valor do corte e Sim, a gente deu um prazo, né, Nicolas? Era acho que uns 20 dias pra frente, 30 dias pra frente, ele tinha que gerar uma renda de forma a tirar esse peso aí do custo do pai. E o Diógenes tá te apoiando, é isso aí. Como chama seu pai? Esqueci o nome do seu pai. do meu, É, Luiz. Luiz, depois você manda pro Luiz, pra dona Kátia, que é sua mãe. Olha, pai e mãe, fica tranquilo que agora eu pago minhas contas. Já pensou? Aí sim. Ah, e aí, o que que você fez? Então a nossa meta foi essa, geração de renda, certo? Sim. E Porque e é isso aí que eu, acontece nas mentorias. É renda de um lado aumentada e despesa de outro lado diminuída. Ah, e aí, me sim. conta. E aí eu fui e comecei a oferecer, porque eu tinha alguns produtos aqui em casa para vender, né? E eu comecei a oferecer os produtos. Eu também tenho uns trabalhos aí com artes no Instagram, faço alguns designers para igreja, principalmente. E também, como eu sou uma pessoa dotada de talentos, eu Ele canto canta, também, né? né? E aí eu comecei a oferecer também pra galera aí, mas eu oferecia com bastante medo, porque era algo novo, até porque eu não sabia, né, como fazer isso. A Alessandra só colocou a bola na minha mão e falou: se vira, faz bolo. Mentira que a gente fez uma aula específica chamada Foco na Solução.
calma, calma, que dá licença que eu tô me vitimizando. Ah, bom. E aí eu a gente foi e ela falando, olha, você tem que fazer, e ela estabeleceu uma data e a data chegando e nada. Eu falei, misericórdia, Senhor, e agora? Eu tava quase pedindo pro Senhor jogar do céu o dinheiro porque não tava rolando. E aí é, eu fui conversando com ela e ela foi me ensinando também a maneira de como eu devia oferecer o produto, né? E aí eu falei, não, então, já que eu tenho uma maneira para oferecer o produto, eu vou usar as minhas estratégias. Eu, como uma pessoa muito, né, educada e, como eu disse, dotada de talentos, eu posso oferecer cantando, posso oferecer atuando, qualquer coisa. Olha o que a minha irmã falou. Ela falou assim, ó. Ela, aos 9 anos, ela queria comer lanche todos os dias na cantina da escola, deve ser, né? Isso, na escola. E os nossos pais, eles não tinham condição de pagar os lanches. E aí ela vendia gelinho e ela conseguiu comer lanche todos os dias por 30 dias. É isso aí. Jovem, é isso. A gente precisa ver o sonho, seja uma necessidade básica, uma necessidade pequena ou um sonho maior. Como é que a Sim, gente gera renda? E o jeito mais rápido e fácil de gerar mais renda é empreendendo, né, Nicolas? E, sim, foi e a gente discutiu várias ideias, como chamar, quem chamar, né? Como você sim. vendeu o seu peixe. E foi fácil? Bom, fácil, fácil, fácil. Foi mais ou menos, assim, numa escala de 0 a 10, eu diria que o fácil foi um 5. É assim mesmo. E aí? Mas, E todo graças mundo a aceitou? Deus, E todo mundo aceitou que você ofereceu? não. A grande É assim maioria mesmo. recusou, disse que não tinha dinheiro, que Que não não queria podia, que não agora. queria. Sim. E é E isso aí, mesmo. Pode falar, desculpa. e aí eu fui e falei, não, então vou. E aí, há um tempo atrás, acho que foi no início desse ano, ou foi no ano passado, eu fiz uma aula na igreja com a outra Alessandra, né? A Alessandra Fantinelli, justamente também sobre dinheiro, né? A gente estava falando sobre educação financeira e tal. E lá eles trabalharam muitos temas, como, por exemplo, a Bíblia fala bastante sobre dinheiro, né? Tem muitos versículos na Bíblia que falam sobre dinheiro. E, e ela disse que nós somos mordomos de Deus, né? Nós somos mordomos fiéis. Então Deus, ele é como se Deus fosse o Senhor de todas as coisas, como se fosse, não, ele é o Senhor de todas as coisas. E você é o E, administrador, né? e nós administramos, ele deixa com a gente ali porque ele confia que a gente vai saber administrar bem. E se a gente não Uhum. sabe administrar bem, ele, né, não manda de novo, ele não deixa de novo com a gente. E isso me tocou muito, porque muita gente usa o dinheiro como se fosse, como se não houvesse amanhã, né? Sim, é isso aí. E a gente pode ver, pode falar. Não, pode falar, desculpa. E a gente pode ver também na Bíblia que tem a parábola dos talentos, né? Que se você for trazer para os dias de hoje, óbvio, traz várias ministrações, mas eu trouxe com essa questão de educação financeira, porque para quem não conhece, é um senhor que dá talentos para cada um, se não me engano, para um ele dá um, para outro ele dá 30 e para outro ele dá 50, não é isso? O que eu me lembro Talento é isso. é quantidade de dinheiro, né? Explicar pro Sim, pessoal. sim. Isso. Ah, E e aí aí? o que recebeu um enterrou e o que recebeu 30 foi até a cidade, deu os 30 e recebeu de volta muito mais. Aham. Recebeu 50 também foi na cidade, trocou e recebeu muito mais. E aí depois o senhor volta e fala assim: apresentem aqui o talento que eu dei a vocês. E aí eles vão com o que eles receberam. E o senhor fala assim: servo bom e fiel, pois fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele fala isso pro de 50 e pro de 30. Só que aquele que recebeu um que enterrou, ele fala assim: que o senhor não foi bom porque ele plantava onde ele não tinha, ele colhia onde ele não tinha plantado e o senhor fala assim, bom, então tá, então já que eu sou tão ruim assim, então você vai me devolver esse talento e até o que não foi te dado, isso você vai perder também. Então, se eu trouxer isso para os dias de hoje, é muito isso, porque Deus, ele confia na gente dando, né, os bens materiais nas nossas mãos. E se a gente não sabe administrar, se a gente muitas vezes
como acontece, né? A gente exalta o dinheiro e, e consequência disso, nós perdemos o direito de administrar os bens que Deus nos proporciona, né? A lei. Sim, e aí até com bens, com a nossa saúde, com o nosso tempo, com tudo, né? A gente precisa ser bom administrador com tudo isso. E aí o Enio, ele falou, o Enio, meu colega lá do banco, ele falou o seguinte, que começa aos poucos e é uma pequena vitória por dia. E o Diógenes falou que precisa aprender a economizar, e é isso aí. E é legal isso que o Enio falou, porque tem a ver, queria voltar naquela situação que você disse de oferecer para as pessoas e a maioria não aceitou. Uhum. E é isso mesmo, Nicolas. Eu atendi bastante empreendedor, pequenos empreendedores, pessoas que não são assalariadas, mas que elas obtêm renda a partir de um negócio pequeno, seja vendendo alguma coisa, seja produto ou serviço. E muitas vezes a pessoa também ela não foi ensinada a empreender. Ela está envolvida lá no dia a dia dela e ela não foi ensinada a prospectar cliente, a se autorresponsabilizar pelos resultados. E às vezes e é isso, fica desanimada, né? Ah, meu Deus, mas eu ofereci para X fulanos e não consegui, né? Não consegui vender. E sempre eu falo, não sei se você se lembra, olha, de todo mundo que a gente prospecta, é em torno de 10% que vai fechar. E Sim, acontece isso comigo, acontece isso com você, eu, no caso, vendendo as mentorias, você vendendo as suas artes no Instagram, vendendo o seu tempo de canto e vendendo os seus chás, né? O chás no Maravilhas da Terra. sim, Você apresenta a sua proposta para 10 pessoas, mas só uma normalmente vai comprar. E a mesma coisa eu, faço as prospecções, faço os atendimentos, e aí de 10 uma fecha. E a gente precisa ter muito isso em mente, aquilo que se fala bastante em marketing, né? Que é o funil de vendas. Você começa com um grande grupo, várias pessoas te ouvindo, depois se afunila, algumas permanecem para querer ouvir um pouco mais, só para no final fechar. Isso acontecia no banco, isso acontecia na prospecção do cliente, isso acontece com as grandes instituições, as grandes lojas, acontece conosco, que somos pequenos também. E o legal é você ter em mente que é assim que funciona e não desanimar. Então, para você ter bastante cliente e, consequentemente, bastante renda, você precisa prospectar bastante, né? Prospectar bastante. E aí, me conta mais. Júnior, seja muito bem-vindo. Autoescola Binho também seja bem-vindo à nossa live. E aí, ó, ele falou o seguinte: é importante acreditar no que está vendendo. Você é o principal vendedor, tem que acreditar nos serviços. Até sim. para não ter insegurança na hora de oferecer, né? Oferecer o valor. Porque você sabe o valor. Não tem a ver só com o preço, tem a ver com o valor que você está vendendo. Sim. E aí, quer mais? Me conte. Então, e pode falar, você ia falar alguma coisa? Não? Não? É que às vezes dá Então, delay, né? Às vezes dá delay e a gente acha que tá falando ainda. ah, tá. Não. E, o, e é muito legal, sabe? Porque você vem já com essa cabeça formada de que, porque todo brasileiro cresce com esse negócio na cabeça, que você precisa gerar renda para você poder gastar, 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 gastar sem medo do amanhã, né? Uhum, Mas você sim. entender que você precisa poupar, porque o Senhor confiou a você essa quantia, porque o Senhor acredita que você é capaz. E principalmente render, né? É, uma coisa que foi falado nas aulas que eu tive com a outra Alessandra foi que se Deus pudesse, Deus enriqueceria todo mundo seria rico, milionário. Mas por que que isso não acontece? Porque muita gente não sabe lidar com dinheiro, né? E muita gente Sim, também fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas na verdade o que a Bíblia fala é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, sim. né? O dinheiro não é mal, porque Jesus tinha pessoas que investiam no seu ministério, então o dinheiro ele ajuda a gente a ter um avanço, a crescer, a diversas coisas, né? Uhum, Mas quando você exalta o dinheiro, quando você coloca o dinheiro
no lugar onde Deus deveria estar, e quando você gasta, 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 sem medo do amanhã, como se não tivesse amanhã, quando amanhã chega, você vê que você está sem dinheiro, endividado, que você não foi um Uhum, mordomo fiel, né? sim. E o que eu gosto bastante de falar nas mentorias, que a gente, nas nossas primeiras aulas, eu gosto muito de saber os sonhos das pessoas, porque a Sim, gente é movido a sonhos. Às vezes a gente pode não ver sentido. Por que que eu vou fazer um registro das minhas despesas? Por que que eu vou poupar uma parte dos meus recursos se eu posso gastar tudo, como você disse, como se não houvesse amanhã? Precisa ter um porquê. Precisa ter um sim, sonho. Por quê? E aí eu sempre falo de uma proporção que não precisa ser exatamente essa proporção, mas que ela é uma proporção bem legal de se pensar na hora que a gente está formulando o nosso orçamento, que é o 50, 30, 20. Então, uhum, o ideal é que nós nos custeássemos, pagássemos as nossas despesas com 50% do nosso salário. 50%. 30% a gente guardar o dinheiro, mas vai gastar. Para gastar mais para frente. Seja para realizar um sonho, que normalmente os sonhos são um pouco mais caros, dependente do sim, sonho. Seja uma viagem, seja comprar um carro, fazer uma faculdade. Então, de tudo que ganha, se ganha R$ 1.000, conseguir pagar suas despesas fixas com 500. R$ 300 você guarda, mas você vai pagar, você vai gastar em curto até médio prazo, dependendo do teu sonho, sim, do valor do seu sonho. E 20% para você investir. E dependendo da crença da pessoa, esses 20% pode ser dividido em dois. 10% você doa, né? Seja fazendo as ofertas, seja ajudando uma instituição de caridade, seja dando dízimo para quem entende que isso é importante, para quem acredita, e os outros 10 guardar a perder de vista, a fazer investimentos. Então, 50, 30, 20, ou pode ser 50, 30, 10, 10. É um jeito de pensar de forma rápida como organizar o orçamento. E a gente falou bastante de sonhos no começo, né, Nicolas? E sim, quais sonhos que você falou para mim que eram seus sonhos financeiros, que precisa de dinheiro? Normalmente os sonhos precisam de dinheiro, né? sim, Não, às vezes não diretamente, mas muitas vezes indiretamente. sim. E aí, o que a gente definiu lá no começo? Você lembra? Eu lembro alguns dos sonhos que eu te falei, eu lembro. Sim, é isso, dos seus sonhos, dos seus sonhos. É, é, Sérgio, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. É, Tarcísio, Tarciso, a Jaque, que mais? A Rafa. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando sobre educação financeira para jovens. Então, se vocês têm filhos aí adolescentes, ou se não tem filhos, conhece, né? Tem um sobrinho, um afilhado. A mentoria serve para os adolescentes também e até livra os pais de pagarem algumas despesas aí que fazendo com que o adolescente corra atrás, empreenda e vá gerar renda. sim, Ó, antes de você falar do sonho, o Enio falou que ele tinha sonho de viajar para os Estados Unidos quando entrou no banco. E ele teve foco, muito foco, trabalho, determinação e planejamento. É isso mesmo, é assim que a gente consegue realizar nossos sonhos. E sim, aí, Nicolas, você pode compartilhar conosco quais eram os sonhos ou quais são os sonhos e que a gente falou um pouco lá na mentoria? posso. Um deles é a faculdade, né? Como eu tinha falado, de fazer faculdade. Eu pretendo fazer faculdade de psicologia e me especializar em psicologia criminal. E, Uhum. e também para tirar, porque ano que vem, não, no próximo, daqui 2 anos, eu já tô com 18 e já posso, né, tirar minha carteira de motorista, sair dirigindo aí pelas ruas igual um doido. E recentemente, para quem me segue, viu aí que eu fiz uma série de lives aqui no meu Insta. Galera que tá aqui depois corre lá, que ficou maravilhosas as lives. E, e aí a gente estava falando bastante sobre evangelismo e missões e sobre tanto tema, assim, tantos testemunhos que as pessoas foram contando, as histórias, assim. O Senhor foi tocando no meu coração e eu
agora estou morrendo de vontade de fazer missões, então tá aí mais um sonho que vai dinheiro. E o que que é missões, Nicolas? Explica pro pessoal. Explico. Missões bom, comumente, né, conhecido, são pessoas, né, geralmente evangelistas, que são enviados para outros estados, outras cidades, até mesmo outros países, para levar a palavra de Deus, para pregar para as pessoas que não conhecem e levar um auxílio em dinheiro, em É um alimentos. trabalho voluntário, né? Normalmente, às vezes, Sim, fora da onde você mora. sim, Isso totalmente. precisa de dinheiro, né? Sim, você não recebe nada, mas você paga para ir, né? Você precisa se pagar, né? Só o fato de Sim, você, ou se quem trabalha precisa deixar de trabalhar para fazer esse trabalho, tem um custo, né? Tem o custo do tempo e tem o custo de deixar de gerar renda, às vezes de forma temporária, né? sim. E então isso é algo que vai dinheiro. Você não recebe, quando eu digo não recebe, você não recebe monetariamente ali na hora, mas é óbvio que o Senhor, ele é um Deus bom, você recebe muitas outras coisas espirituais, isso fortalece muito seu espírito, isso fortalece também a empatia das pessoas, né? Gente, eu tô falando, eu não tenho experiência nenhuma com missões, eu tô falando o que eu ouvi. Sim. E Mas isso é algo muito bom que, se você for pensar, é o que a Alessandra falou, não é o preço, é o valor, né? Não é quanto custa, mas o quão valioso aquilo é, sabe? O quão bom aquilo pode agregar na vida de muitas pessoas e, e muita coisa, assim, sabe? Então, esses são os Então, meus o seu sonho, você falou da faculdade, falou de fazer essas viagens de trabalho voluntário, que mais? Você falou da carta também, né? carteiras, sim, Da carta de motorista, né? sim. E é E legal você ter essa questão bem em mente o que você quer fazer e quais são as prioridades financeiras. Porque aí evita você de gastar com coisa que não é importante para você. Porque no automático a gente gasta sem nem pensar. E o N falou assim, ó, pensamento gera imagem, mais ausência de conflitos, mais merecimento igual pensamento realizado. E a gente não fez, Nicolas, mas eu faço muitas vezes em algumas mentorias, que é o quadro dos sonhos, que é você, a partir de um sonho, a partir da imagem, do pensamento, você transformar isso em meta e visualizar isso, você ter um sonho, e às vezes tá tudo meio bagunçado. Você tinha sonhos bem claros, ó, eu quero fazer isso, aquilo, outro. Mas dependendo do cliente que eu atendo, a pessoa às vezes está com tanto problema financeiro que ela nem consegue pensar, nem consegue mais sonhar, não consegue extrapolar aquela situação, aquela realidade adversa. E aí é sim, muito legal isso, você começar a tomar consciência, que é a primeira etapa de um bom planejamento financeiro é tomar consciência, primeiro, dos seus sonhos. O que de fato eu quero? O que é realmente importante para mim? Ou eu estou comprando para agradar gente que eu nem gosto, né? Às vezes a gente compra umas coisas que não é nem fazem sentido para você, nem estão muito alinhadas aos nossos valores. Então, sim, legal você começar a tomar consciência. O que que é o meu sonho? O que eu quero em primeiro lugar? Ou as minhas prioridades? Como eu gero isso uma imagem? E dá para facilitar fazendo quadro de sonhos, por exemplo, que é colocando sonhos em imagens, que a gente consiga visualizar. E a partir disso precisa transformar isso em meta. O seu sonho precisa ter um valor. As suas viagens voluntárias, elas precisam, você precisa ter claro na cabeça quanto custa. Quanto uhum, custa a faculdade? Quanto custa a carteira de motorista? E em quanto tempo você quer fazer isso? Para que você não fique só no campo do pensamento, do sonho, algo muito etéreo, mas que o negócio vire ação, precisa virar uma ação. Ou seja, o sim, pensamento realizado. E aí a gente faz as metas, né? As metas financeiras e tudo mais. Tomou consciência, tem as metas, tem os seus objetivos. Começar a correr atrás disso, né? sim. E aí, o que mais? Você falou dos E seus sonhos, né? Uhum. sim. E muita coisa, assim, sabe? Principalmente a gente que tá saindo aqui, tá quase saindo da escola para entrar no mercado de trabalho, dá aquele pânicozinho, sabe? Tipo, meu Deus, eu vou começar a trabalhar e como é que vai ser? Com tudo caro agora, né?
Infelizmente, a minha adolescência está tudo muito caro. Não, você não viveu nos anos 80. Você não sabe o que é caro. Você não sabe o que é inflação. Desculpa, você não sabe o que é inflação. Tudo bem, desculpa, desculpa. Mas as coisas estão caras, assim, Sim. né? Uhum. E, infelizmente, a gente tem esse pensamento, assim, causa até um pânico. Mas uma coisa que eu tenho aprendido muito nessas mentorias, na aula que eu tive com a Lei e também na minha caminhada aí com Deus, né? É que, assim, como na questão da missão mesmo, né? Eu tava falando com uma outra pessoa, eu falei assim, mas como Deus me chama para fazer uma coisa que eu não tenho nem dinheiro, não tenho nem como fazer. Se ele quiser me levar para outro país, eu não tenho nem passaporte. E ela falou assim: olha, fique em paz, porque se Deus te chamou, Deus paga. Só que às vezes a gente pensa nisso e fala assim: bom, então se Deus paga, eu posso me acomodar, né? E como eu já recebi 3 profecias de pessoas diferentes, em tempos diferentes, falando que o Senhor estava preparando pessoas que iriam pagar minha faculdade. E amém. Isso não quer dizer que eu não creia nisso, né? Se o Senhor realmente está preparando, glória a Deus, eu vou aceitar. Mas o que eu acho errado é a pessoa se acomodar a isso, sabe? Ah, se Deus vai pagar minha faculdade, então eu posso ficar aqui tranquilamente, não preciso prestar Enem, não preciso estudar, porque Deus vai pagar minha faculdade, eu não preciso guardar Exatamente. dinheiro. E quando você se acomoda, você não está agindo como um mordomo, né? Você tá agindo É, como um mimadinho, né? Uma pessoa muito sim. mimada. E, e Deus, ele é o dono de todo o dinheiro, ele tem tudo sobre as mãos dele, né? E se ele quiser que eu vá fazer as missões, ele vai mandar eu para as missões. Mas o que eu acho errado é as pessoas pensarem nisso e se acomodarem, sabe? Falarem assim, não, Sim. tudo bem, então Deus vai pagar, eu vou viver aqui na brisa até porque Deus vai pagar. É, E porque a Bíblia fala mesmo que nós somos cooperadores de Cristo. sim, E a gente precisa fazer a nossa parte, até porque a forma que Deus nos fala de uma forma assim muito mais, digamos, comum, é no nosso próprio espírito. E aí do espírito vai para a mente, a gente tem as ideias e a gente se coloca em ação. Noemi, seja muito bem-vinda. O Enio falou aqui, né, que será que irão pagar em retorno o seu trabalho? E tem a nossa responsabilidade. Nós fomos dotados de inteligência de uma forma proposital por Deus e a gente precisa honrar essa inteligência que nos foi dada. Né? Fala sim, de sabedoria, de a gente pedir sabedoria e Deus nos dá de uma forma livre. Então a gente precisa se colocar em ação, precisa se responsabilizar e beleza, você vai viajar, então que eu posso fazer, né? O que eu vou fazer? Vou saber quanto custa um passaporte, qual que é o valor, como eu faço para tirar. E você precisa sim. estar preparado, né? Então é bem importante isso que você falou, mesmo de não se acomodar. Eu detesto quando eu vou conversar com alguém que fala, eu tô aqui bonitão, sentado e não faço nada. Ó, quer me deixar muito brava é, é falar, não vou fazer nada que Deus faz. Olha, não fala isso, que isso é uma afronta mesmo à vontade de Deus, né? Então é muito interessante isso que você falou mesmo. E aí, que mais? A gente fez E aquela ferramenta de foco na solução, né? Onde a gente conversou sobre os seus pontos fortes, seus pontos a desenvolver, as ameaças, quais as oportunidades. E me conta, a gente teve uma aula específica também de investimentos, né? sim, Porque é legal muito falar com os jovens sobre sonhos, sobre como investir e sobre como não se enrolar em cartão de crédito. Graças a Deus que você não tem ainda, né, Nicolas? Até o amém. Diógenes, ele falou que o cartão de crédito, ele pode ser, ele usou um termo aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Ele disse que o cartão de crédito é terrível. Aí depende também, porque precisa saber usar, precisa saber dominar o cartão de crédito. Então, você ganha R$ 1.000, o valor máximo da sua fatura precisa ser R$ 1.000, no máximo. No máximo, mesmo que você tenha 3, 4, 5, 6
7 cartões, no máximo 1.000. Aí quando eu falo fatura máxima de R$ 1.000, eu estou supondo que a pessoa concentrou todas as despesas no cartão, certo? Uhum. Porque não pode ter uma fatura de R$ 1.000, que é o valor do seu salário, e ainda você tem outras despesas que estão fora do cartão. Tem estratégias muito legais e bem específicas para você concentrar todas as despesas no cartão de forma a conseguir pontuação, de forma a conseguir milhas. Você consegue viajar usando milhas, você consegue comprar coisas usando a pontuação do cartão. Mas precisa ter o controle do consumismo bem feito, você ter consciência do que você está fazendo e saber que você está concentrando as suas despesas no cartão. Então, se isso for dessa forma, beleza. Agora, se você tem cartão e mais outras despesas, aí o legal é você estabelecer um teto, um valor máximo de fatura. E aí isso pode ser, sei lá, 30%, 40% da sua renda. Vai depender muito do resto que você tem, como você paga. A gente precisa colocar um mantra na nossa cabeça. O mantra é o seguinte: cartão de crédito é meio de pagamento. Pessoa, você não vai lá no mercado, você vai pagar como? Cartão de débito ou de crédito? É um jeito de se pagar. Não é dinheiro mágico que multiplicou da sua conta. A fatura vem, né? Os boletos Sim. vêm, a fatura vem. Então você precisa ter dinheiro. Pode parecer uma coisa muito besta que eu tô falando, mas isso, se fosse óbvio, se fosse natural, nós não teríamos 12 milhões de jovens inadimplentes e a maioria com cartão de crédito e cheque especial. Então, o que não pode acontecer assim, eu ganho 1.000. Ah, legal, eu ganho 1.000. Mas eu ganho 2, porque R$ 1.000 é de limite do banco. Não, eu ganho 3, porque além dos 1.000 do meu salário, mais o 1.000 do cheque especial, que é o limite, tenho mais 1.000 de cartão de crédito. Gente, aí é bancarrota, né? É falência na certa. Então a gente Sim. precisa ter. O mantra que eu falo é: cartão de crédito é meio de pagamento, é um jeito de você pagar. E aí, se você não concentra as despesas todas no cartão de crédito, então que você tenha um valor máximo de fatura que você se permite pagar dentro do seu orçamento. Então é legal falar de cartão de crédito, cheque especial e de investimentos. E aí, me conta, como é que foi a aula de investimentos? Foi muito legal, porque ah, ah, não porque isso está sendo aplicado na escola, mas quando a gente começou a falar sobre investimentos, uma professora de história tinha falado também sobre a quebra da Bolsa de 1929. Acho que foi 29. Sim. E, e eu até tinha mencionado com a Lê. E aí ela, ela falou, quando eu falo bolsa, o que você pensa? Eu falei, eu não penso na Não, não. quebra da bolsa. Eu perguntei quando o investimento é arriscado, o que você Isso, entende? Aí foi, você falou, isso. isso. Da bolsa, é. Você falou da bolsa, Porque eu falei, é o que eu tenho aqui, é o que tá me. Meu Deus, o negócio quebrou. Olha que legal, o suporte do celular quebrou. Segura na mão, vamos e simbora. E Bora. aí? E aí, aí eu mencionei sobre a quebra da bolsa, né, do 29. E aí a Lê foi e me encorajou a investir. E eu falei, mas. Porque a gente se coloca às vezes dentro de uma bolha, né? Então, pra mim investir, você tinha que investir o quê? 50, 60, R$ 70, R$ 1.000. Então, Quanto dá pra investir, Nicolas, que você viu lá? A partir de quanto? No Mercado Pago? Quanto? R$ 1. R$ 1. R$ 1. R$ 1. E aí, assim, você vai ficar rico aplicando R$ 1? Não vai. Só que é pedagógico, é um negócio assim, é isso que a gente precisa pensar em pequenos passos. Eu Sim, ganho 1.000, será que eu consigo começar me pagando, usando, né, gastando R$ 999? É pedagógico, é aos poucos até chegar nos 20% que eu disse, ou 10%, se você decidir doar, né, 10%. É sim, pedagógico, é você pensar que você ganha menos do que você gasta menos do que você ganha, né? E aí sim. você conseguiu fazer a aplicação? Consegui, eu investi. Então, o E Nicolas é investidor, é isso?
Eu sou, ó, Aí sim, hein? vocês. E ele rendeu, óbvio que por ser um valor, né, pequeno, não É rendeu. Então, percentual, né? é, Sim, é isso que eu disse, é pedagógico, você não vai ficar rico com isso, né? sim, Você fica rico trabalhando. sim. E aí? Mas foi muito legal, assim, porque tira você da zona de conforto, né? Você tem que. Eu acho que toda essa mentoria, as pessoas que fizerem isso, elas vão sair da zona de conforto e vão botar a cara a tapa, porque é isso, sabe? Você tem que ir, Sim. você tem que fazer. É pra você, se você, como eu no caso, né? Eu nunca tive uma margem de lucro, de renda, assim, Fala dos seus resultados. Porque eu falei que eu te desafiei a gerar renda para pagar o seu corte de cabelo mensal. sim, Você falou do resultado de que você começou a investir, então você conseguiu essa meta. E a gente falou, né, da geração de renda. E aí, por fim, você conseguiu ou não conseguiu? Quero saber de resultado. consegui, consegui, graças a Deus, eu consegui vender. A margem, eu consegui vender um produto que é 4 vezes o valor da nossa meta e E consegui foi de colocar. primeira? Não foi de primeira, certo? Não, e eu consegui também fechar com a galera do mercadinho aqui da rua para colocar os meus chás lá expostos à venda também. Então já tá lá no mercadinho, já hoje já fui lá colocar e passar os preços. Então, graças a Deus, deu certo. Já tá É lá, isso já tá aí. rendendo. O negócio é o seguinte: fez, deu errado, faz de novo, muda a rota, colocar a cabeça para. Lembra que eu falei assim, Nicolas, coloca a cabeça para funcionar. Para quem eu posso oferecer, como eu posso oferecer, com quem eu posso fazer parceria. E o negócio é. Então, você tem. Então, o seu Luiz ficou felizão que você tem 4 meses de corte de cabelo na faixa para ele, é isso? É isso aí. Aí sim, hein? E olha só, o Nicolas falou. Se você estiver vendo agora a live ou depois que vai ficar gravada no meu perfil, quem é seguidor do Nicolas, eu convido a me seguir para conhecer o meu trabalho. Eu Sim, faço mentorias individuais, então são reuniões online de 1 hora cada, onde eu ouço qual é a sua necessidade financeira, porque é uma mentoria personalizada. Assim como para o Nicolas, eu não sabia o que me esperaria com um adolescente de 16 anos, eu vi que a maior necessidade no caso dele era de geração de renda. Porque ele não tem o controle da vida financeira da casa, né? Ele não tinha como cortar despesa, esse tipo de coisa. Cortou a despesa porque acabou assumindo para si o pagamento dos cortes de cabelo. Então, a mentoria ela sim, é personalizada. Eu vou precisar ouvir você para saber se você precisa de ajuda para uma organização, para sobrar dinheiro, né? Uma organização financeira, se você precisa de ajuda para quitar dívida no cartão e no cheque especial, como eu disse, ou se você precisa de ajuda para começar a investir. Então, são reuniões de 1 hora cada, online. Eu te convido a começar a me seguir para conhecer melhor o meu trabalho. E eu sempre dou presente, Nicolas, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores aqui da live. Seja no ao olha, vivo ou seja depois aí que se eles virem depois da nossa conversa, que é o seguinte, para os 2 primeiros que me chamarem no direct falando eu quero, eu ofereço 2 encontros de mentoria gratuitos. uhum, Normalmente eu ofereço só um, que é para conhecer aí o meu trabalho. Mas para quem são os nossos telespectadores, merecem, né, Nicolas? merecem muito. Merecem 2 reuniões de graça na faixa. Você fala assim, eu quero. E aí você me chama no direct, a gente combina o horário e aí eu vou ouvir o que você precisa exatamente para formular, né, todo o projeto da jornada para conseguir bater a meta. No caso da meta do Nicolas, era gerar din-din para pagar o corte de cabelo. E aí foram várias ideias, né? Desde chamar o povo no WhatsApp, de colocar em status no Facebook, no Instagram, de fazer em consignação, né, que é o que você fez, de deixar o chá no mercado. E aí, sempre falei também de uma coisa, não sei se você lembra, Nicolas, de sempre oferecer alguma coisa para a pessoa que está te ajudando, né? Sim, Que não sim, é um sim. pedido assim de graça,
na amizade, a pessoa precisa ser uma relação de ganha-ganha. Você ganha, mas a pessoa que tá, a sua parceira também precisa ganhar, né, Nicolas? Então isso, Sim, você ofereceu alguma coisa lá pro cara do mercado. Rodrigo, seja muito sim, bem-vindo. E o Enio falou que você teve atitude, é isso aí, atitude, né? Atitude. sim. E eu posso contar só mais uma coisinha? Claro, a gente tá 5 minutinhos pra gente terminar. Conta pra nós, fala aí. Beleza. Essa questão, né, sobre Deus prover, eu já vivi várias situações em que Deus realmente proveu na minha casa, né? Mas uma delas foi no início de 2020. Eu estava trabalhando com meu tio e meu pai num Lava Rápido, e eu falei assim, bom, eu vou comprar meu material escolar esse ano, né? Porque eu quero comprar do meu jeito. E aí eu fui atrás, trabalhei Natal e Ano Novo, e juntei um dinheiro e graças a Deus falei assim, não, é isso aí, vou conseguir comprar. E aí fui pro culto e eu fui fazendo, antes de eu ir pro culto, no sábado à noite eu tava fazendo as contas de quanto eu tinha e quanto era o material. E ainda não tinha batido, né, as contas. Eu falei assim, Você meu não tinha o dinheiro Deus, ainda pra comprar, é isso? não tinha suficiente. Certo. E aí eu fui pro culto e no culto o senhor falou assim, olha, você vai pegar o dinheiro que você tem e você vai dar pra fulano de tal. Eu falei, não, o senhor tá brincando comigo. Não tem pra mim. Não tem Eu pra não vou mim. ter. Falei, eu não vou ter material escolar esse ano, então. E Suei aí o senhor, tanto, né? Uhum. sim, e aí o senhor pega o dinheiro e dá. Aí eu fui, cheguei na pessoa, falei, olha, o Espírito Santo mandou te dar. Entreguei o dinheiro, a pessoa me agradeceu. Fui pra casa, falei, meu Deus, meu material. Isso foi no domingo. Na terça-feira, uma amiga nossa chamou a gente pra ir no cinema. E eu falei, olha, não tem dinheiro. Ela falou, não, eu pago. Aí a gente foi pro cinema e aí no cinema, a gente assistindo o filme, meu celular começou a chegar mensagem, chegando notificação. Eu fiz, meu Deus do céu, deve estar pegando fogo em algum lugar, porque muita mensagem ao mesmo tempo. E eu falei, bom, não vou mexer agora, quando chegar em casa eu vejo. E aí quando eu cheguei em casa, lembrando, eu dei o dinheiro na terça, no domingo, na terça foi que a gente foi no cinema. E aí quando eu cheguei em casa, tinha mensagem de uma antiga líder minha. Ela falou assim, olha o que eu comprei pra você. E aí, quando eu abri a foto, tinha o material completo, exatamente como eu queria. E depois eu perguntei pra ela, eu falei, mas por que que você comprou? Ela falou, enquanto eu comprava o material pra minha filha, o Espírito Santo mandou eu pegar o material pra você também. E aí eu perguntei, quando que você comprou o material pra sua filha? Ela falou, eu tava comprando no sábado. Então, enquanto no sábado eu trabalhei pelo dinheiro, no domingo o Espírito Santo mandou eu dar, na terça eu já tava com o material todo comprado, porque o Espírito Santo pediu para ela comprar. Então, o que eu acredito é nisso. Deus provê, sim, mas você tem que ter uma atitude, você tem que, né, ter também o Sim. ato de fé, tem que ter o ato de ir atrás, né? Esta é a ação, e foi o que você fez. Você só pode ofertar na vida dessa pessoa que você teve o direcionamento porque você tinha trabalhado e tinha o recurso. E Sim, aí, olha como foi amplificado, né? Esse retorno, essa provisão divina. Você deu e você recebeu muito mais daquilo que você tinha. Você não tinha o dinheiro para comprar material sozinho. E é nisso sim, que eu acredito. A gente não precisa fazer só na nossa força do braço, não precisa fazer sozinho. É cooperação nossa, com a nossa atitude, com aquilo que Deus nos manda fazer. E muito legal. Eu acredito muito nisso, né? Na questão da doação, na sim, questão de você plantar em outras pessoas, em semear na vida de outras pessoas e ter o retorno sobre isso, né? Não que você vai fazer tendo essa barganha ou né, fazendo com segundas intenções. Mas sim, é lei espiritual, né? É lei do próprio Deus, de você plantar e colher, plantar e colher. Você não tem como sim, plantar maçã e você colher melancia, não tem como. E aí é sim, muito legal essa história, né, de provisão e vendo mesmo essa parceria. Não se acomodou, foi lá, trabalhou, soube quanto custava, porque até para orar, Nicolas, a gente precisa fazer pedido específico para Deus. Ó, eu quero material, mas qual sim, material? Como é o material? Qual o valor do sim. material? E é muito legal, muito legal. E aí, suas palavras finais para a gente terminar. Então, quero mais uma vez encorajar você que segue o Nicolas, começar a me seguir. Os dois primeiros que me chamarem no direct,
falando eu quero, são 2 aulas da mentoria financeira, a gente combina o dia e o horário e é na faixa, Nicolas. E de resultado, né? O negócio é te colocar em ação, ser o seu Sim. resultado para gerar renda, ser o seu resultado acabar com as dívidas, ser o seu resultado começar a investir. Estamos aqui, né, Nicolas? Estamos aqui É para te isso colocar em aí. ação. João, querido, muito tempo que eu não vejo o João, seja muito bem-vindo. Suas palavras finais, Nicolas, que ainda tem um cliente hoje, hein? Porque, ó, enquanto o Ó, povo tá na balada, ainda 9h30 tem uma cliente. Bora. as Nossas últimas palavras palavras, finais sim. é assim. Gente, sigam a Alessandra, chamem ela aí que vocês vão conseguir. E, gente, sejam mordomos fiéis, aprendam a cuidar do dinheiro, porque se Deus deu a vocês, é porque Ele confia em vocês, então aprendam a cuidar do dinheiro bem. E agenda aberta, para quem quiser me chamar para ministrações. Pra cantar, né? Você canta. Se É isso ministra aí. também, só entre em contato aí aqui no direct que a gente acerta, beleza, gente? Muito bem. Eu quero te agradecer, Nicolas, pela sua disponibilidade. Eu que Te dizer que você agradeço. foi um mentorado muito eficiente, muito fiel mesmo, né? O que foi colocado, você fez, conseguiu o que a gente tinha se proposto. E é isso. Lembrar que isso foi só um início. O Sim, início de conversar comigo, de conversar com a outra Lê, de tudo que você já tem aprendido e te parabenizar pela coragem de ter vindo falar e perguntado da mentoria, porque todos os outros meus outros clientes são adultos, e aí você veio com disposição, com coragem, com iniciativa, como é sempre na sua vida. E com certeza você vai colher os frutos do seu trabalho, seja os frutos do trabalho natural e também do sobrenatural. Então, quero te agradecer, agradecer a cada um que entrou aqui na live. Obrigada, Enio. Obrigado, Alberto, que acabou de entrar. Mas a gente está terminando, vai ficar salva a live. E é isso aí, pessoal. Me chama que eu estou à disposição. Tá bom, querido? Muito obrigada, boa obrigado. noite e Boa tamo junto. noite. Até a Beijão. próxima. Beijo. Até, tchau.